Olá, muito boa noite. Testando o som? Ok. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live de aquecimento da jornada do novo terapeuta. Aqui eu falo as estratégias para você conseguir resolver a raiz das dores físicas e emocionais dos seus clientes logo na primeira sessão. Meu nome é Léo Ramana e a jornada do novo terapeuta é um evento ao vivo e online que eu vou fazer do dia 30 de agosto ao dia 3 de setembro, onde eu vou mostrar como que você pode resolver a raiz das dores físicas e emocionais do seu cliente logo na primeira sessão. Então a ideia é realmente trazer ferramentas, formas, vocês entenderem como que isso funciona, tá? E nessas lives de aquecimento eu estou fazendo todos os dias às 9h09 da manhã, uma sessão ao vivo e online no Instagram, e todos os dias, na verdade todas as noites, às 9h09 da noite, no Instagram e no YouTube, essa live, tá? E hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar para vocês como que você pode, então, começar, né, resolver, o que seria resolver a raiz das dores físicas e emocionais dos seus clientes, tá? Como assim? O que é isso, né? O que é resolver essas questões, tá? Eu acredito que todos nós temos desafios nas nossas vidas. Sejam desafios em conseguir, por exemplo, ter uma liberdade financeira, seja um desafio em resolver uma dor de relacionamento, às vezes uma insatisfação profissional, né, de estar vivendo uma profissão que a sociedade disse que você tinha que viver, está vendo uma profissão que seus pais disseram que você tinha que viver, ou que dava dinheiro, mas não te faz feliz, tá? E como terapeuta, eu como terapeuta e nós como terapeutas, recebemos muitos casos de pessoas querendo migrar de profissão. Hoje, por exemplo, eu fiz uma sessão com a Adriana. A Adriana, por exemplo, ela queria migrar de profissão. Ela é fisioterapeuta e ela estava querendo migrar de profissão para trabalhar exclusivamente como terapeuta holística. Só que ela tinha um medo muito grande dentro dela, né? Ela não sabia, isso não estava visível, não era aparente, isso não estava na superfície, era algo muito profundo. Ela não tinha consciência desse medo. Mas ela trouxe o medo de, quando ela era criança, com 10 anos de idade, o pai entrou em falência. E ela ficou perdida enquanto uma criança, e ela não sabia o que fazer, ela ficou muito mal porque ela não sabia o que fazer, né? Ela se sentiu confusa, sozinha, perdida. E ela estava repetindo essa mesma situação agora. Ela estava numa profissão que não a realiza completamente, ela gostaria de migrar de profissão, mas esse medo de não dar certo, de ir para falência, de ficar sem dinheiro, esse lugar criava nela esse lugar de confusão, de se sentir sozinha. E isso era um medo que estava bloqueando ela de fazer essa transição, por exemplo, tá? Isso aconteceu com a Adriana hoje de manhã que a gente fez uma sessão, tá? Então, como terapeuta, esses temas chegam muito até mim. Só que não adianta justamente eu resolver isso de uma forma superficial. Eu tenho que resolver isso na raiz da questão que essa pessoa me traz, tá? Eu gosto de falar que o cliente, né, é como se ele tivesse um jardim dentro dele, tá? E é como se essas questões, essa dificuldade que o cliente me traz, esses desafios que o cliente me traz, é como se fossem ervas daninhas ali dentro desse jardim, tá? E que ela precisa ser tirada de lá, né? Se eu não tirar essa erva pela raiz, ela vai voltar e vai crescer novamente, tá? Então, como um bom jardineiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá cavocar aquela terra, tirar todas as raízes daquela planta para plantar novas plantas e aquela erva daninha não voltar a crescer ali, tá? Só que então você só vai resolver realmente o problema de relacionamento, de dinheiro, profissional e etc. se você tirar isso pela raiz, tá? E se você tem que resolver isso, normalmente é um padrão, tá? Um padrão emocional, é um padrão mental, podem ter questões energéticas que podem estar ali impactando a vida do seu cliente, tá? O Silvio está comentando aqui durante a live. Eu tenho um pouco de medo disso, da falta financeira. Se eu migrar de profissão, se eu me tornar profissional liberal, o que vai acontecer? Né? Será que eu consigo? Muitas pessoas não se sentem seguras para fazer esse movimento, tá? E também uma coisa importante, tá? Você como terapeuta. Deixa eu te perguntar algo. Quando você faz algo que é muito bom para você, que te realiza, que te satisfaz,
você guarda isso só para você ou você compartilha com outras pessoas? Por exemplo, é, eu gosto muito de comer tahine, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu gosto muito de comer tahine. E eu gosto muito de tahine. Então, quando eu posso, a gente faz uma compra coletiva de tahine. Eu compro muito tahine e aí eu compro, meus amigos também compram. E aí, como eu gosto muito disso, o que eu faço? Quando eu tenho uma festa, um aniversário, uma celebração, que a gente normalmente leva uma contribuição, eu levo tahine para a pessoa. Eu compro um balde de tahine, eu coloco tahine num pote e levo para a pessoa um potão de tahine para ela. Por quê? Porque eu gosto muito dessa comida. E por gostar muito dela, eu quero compartilhar com outras pessoas, tá? Então, você como terapeuta, o seu cliente também é igual. Quando você resolve as questões dele pela raiz, isso faz bem para ele se sente bem, ele também quer compartilhar isso com outras pessoas. Ele vai indicar outras pessoas, ele vai trazer outras pessoas para sua sessão para participar, né, do que você está oferecendo ali para ela. Por quê? Porque o que faz bem para a gente quer dividir. Felicidade verdadeira é felicidade compartilhada, tá? Então, quando você chega na raiz das dificuldades do seu cliente e resolve elas, principalmente se for rápido, né, que não precisa ficar uma vida inteira fazendo terapia para resolver, né, eles vão voltar para você e além de voltar para você, eles também vão indicar para outras pessoas. Tá? Eu quero compartilhar um caso, por exemplo, que aconteceu com uma das minhas primeiras clientes. Eu comecei a atender como terapeuta em 2015. Tá? Em 2015, eu fiz o primeiro curso de formação como terapeuta. Eu tive uma. Eu posso contar a história depois? Eu tive uma primeira cliente, tá? Mas aí eu comecei a divulgar meu trabalho. Eu lembro que eu fiz um cartãozinho de visita pela internet. Eu vi uma divulgação no site, lá, faça o cartão de visitas. Eu entrei, paguei, acho que foi R$ 30 para, tipo, 100, 200 cartões. Fiz lá a arte na hora no site que tinha essa opção. E depois de 2 semanas chegou em casa uma caixa cheia de cartãozinho. E eu deixei em vários lugares da minha cidade. Sabe aqueles cartãozinhos que você chega na loja, assim, tem? Eu fui, como sou terapeuta holístico, trabalho com essa coisa de energia, né? Trabalho com essa coisa mais holística. Eu peguei esses cartõezinhos e eu deixei nessas lojas que vendem cristais e incenso e etc. E aí, de repente, uma pessoa me liga, manda uma mensagem, me liga e fala assim: oi, aqui é a Grazi, eu queria marcar uma sessão com você. Eu vi o seu cartão numa loja e eu quero fazer uma sessão. Falei assim, ótimo, legal, né? Que bom. Na época, a minha sessão acho que era 150 ou 170. Uma sessão já pagou 5 vezes o valor do cartãozinho. Ela fez a sessão comigo, foi muito bom. A Grazi, eu lembro que ela tem muitos gatos, né? Ela é uma pessoa que gosta muito de cuidar da vida animal dos gatos. Só que isso estava dando muito trabalho para ela, porque ela tinha uma outra profissão, problema com o vizinho, problema com outras pessoas, né? Tava gerando muitas questões ali na vida dela. Todo esse movimento, essa doação, essa caridade que ela fazia, estava gerando muitas dificuldades. Eu lembro que a gente chegou numa crença de realmente da vida ser difícil, sabe? De que precisa de desafios para conseguir viver a vida, precisa de desafios para seguir em frente, para aprender, para crescer, para evoluir. Eu lembro que a gente trabalhou uma questão dessa. Eu lembro que no mesmo dia, ou na mesma semana, várias coisas se resolveram, várias brigas, conflitos que ela estava tendo com outras pessoas, conflitos de trabalho e etc. Ela conseguiu resolver. E a Grazi me indicou para a irmã dela. E depois a Grazi me indicou para o namorado dela. E durante o tempo, a Grazi, ela fez várias sessões comigo. Sei lá, deve ter feito umas 8, 10 sessões comigo. A irmã dela deve ter feito umas 6 sessões. O namorado dela da época deve ter feito umas 2, 3 atendimentos, tá? A Grazi, depois eu virei instrutor, né? Comecei a oferecer cursos. E ela também fez meus cursos. Ela fez 2 ou 3 cursos. A irmã dela também fez 2 ou 3 cursos. Ou seja, com um atendimento que foi bem feito, um atendimento que foi, assim, bom, que ela ficou feliz, satisfeita. Realmente, foi um dos meus primeiros atendimentos, deve ter sido o meu terceiro ou quarto atendimento pago, tá? Que eu ajudei ela me trouxe muitos clientes, além de ela ter me voltado várias vezes. Então, assim, ó, por cima, brincando, tá? Só em sessão, eu devo ter tido um retorno aí de mais de R$ 3.000, só por um atendimento bem feito com a Grazi, sem contar os cursos, etc, né? Que já deve dar quase uns R$ 10.000 de retorno que eu tive, tá? Então, só um atendimento bem feito que eu fiz, que eu cheguei na raiz da questão, ajudei ela, resolveu realmente, ela ficou satisfeita, feliz, ela fidelizou, ela indicou para outras pessoas. E isso é muito poderoso, tá?
A divulgação ela é boa, ajuda. A Grazi veio através de uma indicação, mas ela só ficou porque ela viu a qualidade do trabalho, do atendimento. E é isso que eu quero trazer para vocês, terapeutas, tá? Eu quero mostrar que todo mundo consegue chegar lá. Tá? Eu quero mostrar que você que é terapeuta consegue chegar lá na raiz da questão, que você consegue resolver isso de uma forma muito bem resolvida, tá? Minha sessão ideal, que eu ensino para os meus alunos, né? A sua sessão ideal tem que ser como? O seu cliente tem que sair bem, leve, com o sentimento de estar resolvido. Eu cansei de vezes de ver namorada minha, amigo meu, chegar em casa vindo de uma sessão, de algum trabalho X, de alguma terapia, de algum processo, e chegar com um monte de pendência, sem estar resolvido, a pessoa chega ali cheia de problema, sabe? Tipo, foi pra terapia, mas não resolveu as coisas. Mexeu, tipo, quando você pega assim, né? E mexe ali, fica tudo misturado, a pessoa sai toda mexida, toda bagunçada. E aí, quando ela chega, não tá resolvido, tá bagunçado, não tá resolvido. E aí eu, como namorado, como amigo, chegava e resolvia isso pra pessoa. Várias vezes eu fiz isso. Por quê? Porque, pô, a pessoa chega mexida emocionalmente em casa, eu não quero lidar com a pessoa que não tá bem. Eu quero ver a pessoa e ver ela ficar bem, né? Então eu sentava, não, senta aqui, vamos resolver isso agora. Várias vezes, quantas vezes minha ex-namorada não chegava em casa assim, não, peraí, senta aí, vamos fazer um trabalho. Ela fazia muita sessão, vamos sentar aqui, vamos resolver. O que que você trabalhou? O que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo? E aí eu entrava na questão e ajudava ela a resolver. Então, muitas vezes, muitas terapias levantam coisas, mas não resolvem realmente, tá? Esse é um ponto que causa um grande desconforto para mim, porque o mais importante na minha sessão, e meus alunos que fizeram curso comigo sabem que eu ensino isso, o mais importante é o seu cliente sair com o sentimento de estar resolvido, leve, que tá tudo tranquilo, sabe? Aquele sentimento de estar em paz, de que tá tudo bem, tá? Esse é o mais importante para mim dentro de uma sessão, né? Com que a pessoa resolva e saia com aquilo resolvido. A pessoa não precisa ficar pensando sobre isso, ela não precisa ficar refletindo sobre isso. Já foi, já aconteceu, tá? Então, por exemplo, esse é um outro exemplo de como que é importante chegar na raiz da questão e resolver. Mas todo mundo consegue fazer isso? Eu acredito que sim, todo mundo consegue fazer isso. Eu tenho isso de exemplo dos meus alunos, tá? Que fizeram os cursos comigo e são bons terapeutas, tá? Eu acho que eu sou um bom terapeuta, eu acho que os meus alunos são bons terapeutas. E, por exemplo, só para vocês terem uma noção, eu mesmo, eu não era terapeuta, eu nunca fiz terapia. Vocês sabem o que, que significa ir para o terapeuta para mim há 7 anos atrás? Era assim, a pessoa está meio fora da caixinha, ela precisa de ajuda. Então ela vai no terapeuta. Para mim, essa era a minha visão de terapeuta. Uma pessoa, ela ajuda a pessoa que está meio fora da caixinha, né? Quem precisa resolver uma questão interna, uma questão assim, mental mesmo, séria, vai para um terapeuta, tá? Eu nunca quis ser terapeuta, não era meu sonho, não era meu ideal, não era o meu propósito ser terapeuta. Mas eu, por um momento da vida, eu acabei fazendo um curso para me tornar terapeuta, sem saber que era para terapeuta, era só um curso de cura, que ensinava eu a me curar e a curar outras pessoas. E quando eu fiz esse curso, foi muito bonito, foi muito incrível. E eu senti vontade de compartilhar isso com outras pessoas. Eu não queria nem ser terapeuta de ser profissão, sabe, de ganhar dinheiro com isso. Eu só queria ajudar outras pessoas. Daí eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos, não para ter uma nova profissão, tá? Mas para praticar, para experimentar, para sentir o sentimento de ajudar outras pessoas. Gente, quem aqui está assistindo esse vídeo e é terapeuta, compartilhe aqui, tá? Nos comentários, compartilhe em algum lugar aqui desse vídeo como que é para você sair de uma sessão que o cliente se sente bem e resolvido. É muito bom, é uma experiência muito boa. Hoje eu fiz a live com a Adriana, fica um sentimento tão gostoso, amanhã cedo eu vou fazer outro. Toda vez que eu atendo, o meu dia é melhor. Enquanto terapeuta, se meu dia não tá bom, eu chego e eu faço um atendimento, o meu dia fica muito melhor depois disso. E se eu tenho vários clientes, no mesmo dia, assim, 3, 4, 6, 7, 8 clientes, fica cada vez melhor. Isso não me cansa, isso não me desgasta. Eu canso às vezes de ficar sentado, de ficar na frente de uma tela, mas eu não canso do trabalho, eu não canso da energia, eu não canso, isso me alimenta, me nutre.
Poder ver uma pessoa resolvendo uma questão profunda e mudando profundamente sua vida é muito nutridor para nós. Alimenta a nossa alma, alimenta nosso espírito, alimenta nosso ser em um lugar muito profundo. Então eu fazia isso para sentir isso, era meio egoísta, eu brinco com os meus alunos, eu falo que às vezes se você não quer atender, seja egoísta, pense em você. Se você não quer ajudar o outro, pense em você, pense o quanto que vai te fazer bem fazer um atendimento, que realmente resolva a questão. Pense o quanto vai te fazer bem, o quanto você vai aprender numa sessão, porque a gente também aprende muito, né? Cada pessoa é muito única, cada ser é muito único. Toda vez que eu entro ali dentro de um campo de alguém, que eu me conecto com uma pessoa, com um cliente, que eu vejo uma história, isso me nutre. Tem histórias maravilhosas, tem histórias sofridas, tem histórias de tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de situação, tá? E isso me nutre no lugar de eu aprender a amar incondicionalmente cada vez mais as pessoas. Porque cada atendimento, cada situação, cada caso que eu pego, eu desenvolvo mais a capacidade de eu amar incondicionalmente. E eu acho que essa é uma grande característica, qualidade que todo mundo deveria ter, mas que acho que é essencial num bom terapeuta e que eu acho que a gente desenvolve muito enquanto terapeuta. É a capacidade de amar incondicionalmente as outras pessoas. Capacidade de doar amor incondicional, de olhar para o outro, né, com verdade, de olhar para o outro como ele é de verdade realmente, tá? Não olhar para a dor, não olhar para o sofrimento, mas olhar para a essência de cada ser, ver a beleza de cada ser, ver o amor dentro de cada um. Isso é muito importante como terapeuta, é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, tá? É você conseguir olhar para o outro e ver como ele realmente é. Eu lembro de um livro do Dalai Lama, não lembro o nome do livro, mas alguém perguntava lá sobre o Hitler, né? Que ele estava falando sobre compaixão. Ah, mas você sente compaixão até pelo Hitler? Né, o Dalai Lama é um mestre espiritual do budismo tibetano. Né? Eles foram tirados do Tibete e moram na Índia hoje em dia, mas é um governo, né, que tem um líder religioso que é o 14º Dalai Lama. E o Dalai Lama falou assim, Hitler, assim como todas as outras pessoas, também é um ser de pura luz, também é um ser de puro amor. Só que ele deve ter experimentado tanta dor e tanto sofrimento, que ele quis causar esse sofrimento também nas outras pessoas. Mas quando eu olho para ele, eu olho e vejo isso, eu vejo que ele era um ser que precisava de amor, que precisava de carinho, precisava de cuidado, né? Ele precisava ser amado de verdade, incondicionalmente. E quando a gente desenvolve essa capacidade de amar incondicionalmente, a gente desenvolve a compaixão, né? Olhar para o outro com compaixão, sentir compaixão pelo outro e querer ver o outro bem, né? Sem pegar a dor do outro pra gente, tá? A gente pode falar sobre compaixão e empatia outro dia, mas querer ver o outro realmente bem, tá? Essa é uma das principais características que um bom terapeuta precisa ter e que um bom terapeuta desenvolve no seu trabalho. E todo mundo consegue desenvolver isso, tá? É uma coisa que você treina, você pratica, você aprende no dia a dia, tá? E o que eu preciso para começar, tá? Hoje em dia, eu acredito que você precisa aprender um passo a passo, tá? Como assim? Existem coisas, eu acredito, tá? Para você ser um terapeuta, você não precisa fazer 5 anos de formação, tá? Para ser um bom terapeuta, você não precisa fazer 5 anos de formação. Para ser um bom terapeuta, mas eu acho que sim, você precisa fazer um curso. Você precisa aprender uma técnica, você precisa aprender um método, tá? Por quê? Porque uma técnica e um método é uma coisa bem amarrada, é uma coisa bem construída. Então, se você quer começar como terapeuta ou quer começar a ajudar as pessoas a resolver realmente a raiz das dores físicas, das dores emocionais, dos traumas, dos medos, e resolver realmente de verdade a questão, você precisa de uma boa terapia que tenha um passo a passo, tá? E que trabalhe com questões profundas do ser, que trabalhe com a parte espiritual, energética, porque muita terapia não trabalha e acaba deixando uma lacuna. Muitos clientes que eu pego que não têm a parte espiritual e energética trabalhada, e eu preciso normalmente ele vem para mim resolver essa parte, porque muitos terapeutas só trabalham com as outras duas, que é o emocional e o psicológico, tá? Mas se a pessoa também só trabalhar o energético e espiritual, não funciona. Por quê? Porque parte da transformação do processo de cura, ele acontece quando a gente acessa a parte psicológica, que são as crenças, as memórias, né, que é a construção mental,
que precisa ser descriada e recriada, que precisa ser resolvida na sua raiz, tá? As famosas crenças limitantes e vários outros aspectos, que aí envolve passar pelo consciente, envolve passar pelo inconsciente, envolve transformar e ressignificar isso e construir novas crenças, novos padrões mentais, realmente, isso é uma coisa da mente, do psicológico. Então é importante fazer esse trabalho. Um outro segundo trabalho, né, é a parte emocional. Porque o que vai dar sustentação para todos esses bloqueios, para todos esses medos, para todos esses traumas, para todas essas dificuldades, seja espiritual, seja psicológica, tá no emocional. Então, quantas vezes eu não trabalhei com pessoas que estavam sentindo uma dor muito grande aqui no ombro? Eu lembro, por exemplo, de um aluno, o Gork. O Gork foi aluno meu, eu não sabia disso, tá? Eu estava dando um curso, e eu faço demonstrações durante os meus cursos, e o Gork veio para uma demonstração, e ele estava trazendo uma questão, uma dificuldade de se entregar. A gente estava fazendo vários exercícios, ele não estava conseguindo fazer os exercícios, então ele trouxe essa dificuldade de se entregar para o processo, né, para o trabalho, para a técnica. E eu fui trabalhar essa questão nele, e eu trabalhei uma memória, a gente acessou uma questão de infância dele, isso rapidinho, 15 minutos, tá, gente? 15 minutos a gente acessou uma memória de infância, que a família dele era bem pobre, e ele era o único homem da casa, e eles passaram por alguma dificuldade emocional, que agora eu não vou lembrar o que foi. E aí ele, enquanto uma criança, assim, de 6, 8 anos, pensou, eu tenho que ser o homem, eu tenho que sustentar essa casa. E aí o que ele falou, o que ele criou da mente dele, né? Eu não posso ceder. Eu tenho que ser forte, eu tenho que sustentar todo mundo. Porque a mãe dele estava mal, a irmã dele estava mal, a outra irmã também estava mal, e ele meio que tinha que ser essa âncora, sabe? Esse pilar. Era essa a questão. Tinha que ser o pilar da casa. E ele não podia sentir. Porque se ele sentisse, ele ia demonstrar fraqueza. Se ele demonstrasse fraqueza, as outras pessoas iam ver isso, e se as pessoas vissem isso, tá? Poderia ficar pior. Isso era o que estava dentro da mente dele, tá? Então ele não poderia demonstrar. E a gente fez uma sessão e trabalhou e soltou isso, ele chorou, né? Homem é mais duro na queda, né? Vamos dizer assim. A gente aprende a não sentir justamente por esse tipo de crença. É o homem da casa, tem que sustentar e etc, né? É muito crença de homem, não pode chorar, o homem tem que ser forte, não pode se expressar, né? Então, muitas vezes o menino, né, o adolescente ali da casa não tem o pai na casa, então ele tem que criar essa imagem do masculino, né, da mãe, das irmãs, de quem tá ali. E aí o que acontece? A gente liberou tudo isso, ele chorou, tal, ele se entregou pro processo, ele ficou mais tranquilo, mais receptivo a tudo que estava acontecendo. E quando terminou essa sessão, ele ficou bem, a gente resolveu ali meia hora de trabalho do curso, resolveu. Na semana seguinte eu fui dar um outro curso, isso era em Fortaleza, tá? Foi 2019, eu acho, esse curso. Na semana seguinte, ele e a mulher dele no curso, aí na semana seguinte eles vieram, ele não veio, porque ele tinha um compromisso, mas ela falou assim, Léo, eu quero dar um relato aqui. Eu só voltei pro curso, para essa segunda parte, na época era tudo presencial, né? Eu voltei pro curso, porque o Gork, ele tinha uma dor que ele não conseguia dormir direito. Já faz uns 30 anos que ele tem essa dor. E ele não falou nada para você. Mas desde aquele momento que você fez o trabalho, a sessão com ele, aquela dor foi desaparecendo. No final daquele dia, aquela dor sumiu. E essa semana toda, ele dormiu maravilhosamente, igual um bebê. Ele dormiu a noite inteira, ele não tá sentindo mais a dor. Essa dor desapareceu. Era uma dor que ele devia sentir há uns 50 anos já, tá? Era uma dor que ele já sentia que estava ali, estava no ombro dele, porque ele era o pilar, ele era a sustentação, né? Ele tinha que carregar tudo no ombro. E quando a gente resolveu a raiz da questão, que era uma questão lá da criança, aquela dor simplesmente desapareceu, tá? Desaparece. Eu já trabalhei muitas dores, gente. Quando eu chego na raiz da questão e a gente resolve ela, a dor desaparece, principalmente dor, tá? Pode ter outras questões, mas a dor desaparece. Tudo bem? Então é só um relato desse amigo querido Gork que passou por um curso, tá? Então, eu sou alguém especial? Não sou ninguém especial, eu sou uma pessoa que nem sabia que era ser terapeuta, nunca fiz terapia na vida, tá? Eu aprendi uma técnica, segui o passo a passo,
né, desenvolvi melhor essa técnica, né, e hoje em dia eu tenho minha própria técnica. Então, é como se eu fosse me preparando, né? Então, mesma coisa você vai começar como? Você vai começar a se preparar. Eu já estou dando algumas dicas para vocês, aqui no final eu vou dar um exercício para vocês treinarem em casa, com vocês mesmos, com os seus clientes, vou dar uma dica para vocês, tá? Mas durante essa semana toda, a gente vai estar com uma série de lives às 21h09, né, 9h09 da noite, no Instagram e no YouTube, ao vivo, que é o aquecimento da jornada do novo terapeuta. E às 9h09 da manhã eu vou estar fazendo sessão ao vivo. Então, se você quiser receber uma sessão minha, aberta no Instagram, 9h09 da manhã, todos os dias da semana, tá? É só chegar aqui. E como que eu posso fazer? Eu preciso ser um terapeuta para fazer isso? Eu preciso ser um terapeuta para ajudar as pessoas? Eu preciso ser um terapeuta para começar a praticar, tá? Não, você consegue fazer. Muitos desses exercícios que a gente faz nas terapias são ferramentas que você pode se aplicar ou aplicar em outras pessoas mesmo sem ter um curso. Mas é lógico, ter uma formação é sempre bom, sempre ajuda, tá? Mas eu acredito sim que nós somos todos curadores. Todos nós temos capacidade e poder de cura e podemos contribuir na vida de outras pessoas, manifestar nossos dons e nossos talentos de diversas formas, tá? Seja como atuando profissionalmente como terapeuta, ganhando dinheiro com isso, vivendo bem disso, ou seja, tendo uma outra profissão e usando essas ferramentas no dia a dia para trabalhar nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus colegas, em quem chegar para você, tá? Mas antes de começar, só um conselho, assim, vou dar um conselho para você não dar conselhos, tá? Porque agora eu estou sendo professor, não estou sendo terapeuta. Como terapeuta, tá? Quando a gente quer resolver a questão das pessoas. Isso é um ponto muito importante, tá? O pior que você pode fazer como terapeuta ou como uma pessoa que quer resolver os problemas, as dificuldades, a raiz das dores físicas, emocionais dos seus clientes ou dos seus amigos, é aconselhar essa pessoa. Como assim? Um conselho, ele pode atrapalhar mais do que ajudar alguém, tá? Cada ser é único, é individual e tem seu próprio sistema, sua própria forma de ser, e você tem que olhar para a pessoa como ela é, tá? Então, eu tenho uma minha história de vida, você tem a sua história de vida. Se você vem fazer uma terapia comigo e durante uma sessão eu começo a te aconselhar a partir da minha experiência, eu estou atropelando a sua experiência de vida, que é completamente diferente, tá? O seu aprendizado, a forma como você lida com as situações é completamente diferente da minha. Então, se eu, como terapeuta, começo a te aconselhar, eu estou parando de te escutar, eu estou parando de te perceber como você é, tá? Então, o terapeuta, ele não deve aconselhar os clientes. Enquanto terapeuta, eu brinco com as pessoas e falo assim, ó, agora é o terapeuta, tá? Depois que termina a sessão, que aí o amigo é o Léo, que é amigo, que é namorado, que é parceiro, enfim, aí eu posso aconselhar, tá? Mas enquanto terapeuta, não, tá? Por quê? Porque se você aconselha a pessoa, você atrapalha o processo dela. Normalmente, a melhor forma do cliente resolver a questão é ele chegar na raiz sozinho, é ele resolver por ele mesmo. O que eu faço é, eu crio um campo seguro para a pessoa poder entrar, eu permito com que ela entre dentro disso, eu permito com que ela possa sentir, experienciar tudo que ela tem que sentir, experienciar dentro daquela experiência dela, daquele trabalho, tá? E eu permito com que ela possa acalmar tudo isso dentro dela, possa começar a resolver tudo isso dentro dela, para que depois eu meio que jogue uma corda para ela e fale assim, olha, agora a corda tá aqui, vamos sair? E aí eu mostro para ela o caminho para ela sair, eu ajudo ela a se autoconhecer, a se transformar, tá? Agora, se eu aconselho, é como se eu tirasse a pessoa de lá direto, é como se eu ou entrasse dentro e não consigo sair. Quantas vezes eu já não vi, tipo, em sessão, né? Eu mesmo, em sessão, assim, tô fazendo uma sessão com um amigo, com um cliente, posso conhecer ou não a pessoa, e a pessoa me traz uma história tão forte que eu sinto vontade só de abraçar a pessoa e colocar no colo. Sabe aquela coisa bem de amigo? Ai, amiga, vem cá, senta aqui, chora aqui no meu colo. Como terapeuta, isso é horrível. Por quê? Quando eu faço isso, eu brinco, eu falo que você perdeu a sessão. Já era. Você não vai conseguir resolver a questão. Porque você se identificou com aquela dor da pessoa,
você se misturou com aquela dor, você ficou com pena, com dó, e quando você fica com pena e com dó, você não ajuda ninguém, tá? Então, quando você entra nisso, você já parou no meio do processo. Porque quando a gente vai fazer um processo para chegar na raiz, a gente tem que escavar. Então, a gente tem que ir no mais profundo. Se eu não consigo lidar nem com a história, quanto mais chegar no profundo, né? Quando você chega na água rasa ali que tá morninha, você para. Você não faz um mergulho profundo, tá? Então, para um terapeuta, ele precisa ajudar o cliente a fazer um mergulho profundo. Se ele precisa de um amigo, de alguém para conversar, para compartilhar, para ele falar e você só escutar, tudo bem. Você bate papo com a pessoa, às vezes a pessoa só quer bater papo, tá? Mas aí você não tá resolvendo o problema de ninguém. Problema emocional profundo, não. Bater papo é ótimo, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos ser escutados, conversar, bater papo. Agora, resolver realmente é um trabalho, é um esforço a mais. A gente precisa ir na raiz, tá? É igual pedir pro cara construir sua casa, ele fala assim, não vou construir a fundação não porque dá trabalho, tô cansado. Você fala pra ele assim, não precisa, então faz um buraco raso aí na casa que tá tudo bem. Não, o cara que vai construir a fundação da sua casa, ele precisa fazer um buraco profundo. Porque para sustentar a casa, você precisa de um buraco profundo. Você precisa cavar lá, colocar o concreto e fazer a fundação, né? Você fala pro cara, o cara tá construindo a parede de tijolo, fala assim, não, dá muito trabalho, tá cansativo, né? Tijolo é caro, cimento é caro, você faz mau trabalho em ficar virando massa, é trabalhoso. Não faz isso, não. Você fica com pena da pessoa, fala assim, faz uma casa de palha mesmo. Casa de palha é ótimo, maravilhoso, eu gosto. Só que ela não dura muito tempo, né? Então, para fazer um trabalho profundo e real, você tem que ter uma mentalidade para isso, tá? Então, você precisa realmente chegar na raiz da questão, tá? E para isso, você tem que se permitir ir para a sessão, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar de verdade o seu cliente, escutar e entender o que ele está te falando, identificando o que é, o que não é, tá? E não o que você acha que é. Você tem que estar presente realmente para a pessoa. E aos poucos você vai começar a aprofundar, a cavar essa questão que o seu cliente traz, para chegar no mais profundo, além do consciente. O consciente é aquele que conta história, que racionaliza, que julga, que analisa. O inconsciente não, ele acredita em verdades. Então é muito comum, por exemplo, que quando eu estou falando com um cliente, ele traz uma questão profunda, ele começa a contar histórias sobre isso. Isso já é o racional, já é o consciente, tá? Eu preciso ir para o subconsciente. E o subconsciente, ele é direto, ele é simples, ele é papum. Eles são crenças, são afirmações, são verdades. Não tem muita elucubração, não tem muita história, sabe? Não tem muito roteiro, muita coisa assim. Vai lá no mais profundo e traz aquilo, tá? Então, se eu começo a bater muito papo, vira papo de comadre e virou amiga. Aí já não dá mais para trabalhar e resolver as questões, tá? Então, dica prática, como que você pode começar agora, tá? A trabalhar com o seu cliente, a resolver as questões do seu cliente, como que você pode começar, tá? Então tomar uma água. Vocês estão assistindo aqui ao vivo. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo? Podem perguntar, manda mensagem aqui no chat. Estou aqui para escutar vocês. Então, dica, tá? Como eu falei, toda dor física e emocional tem uma raiz, uma origem, tá? E tudo que é origem tem uma causa. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Então, imagina, a pessoa tem a dor no ombro lá, o Gork. Tem a dor no ombro. Ele nem me falou da dor no ombro, mas no final resolveu a dor no ombro dele. E essa dor, ela tem uma origem. Ou seja, isso começou em algum lugar. Isso tem uma causa, tem algo que aconteceu para que isso acontecesse, né? Então, por trás do que o cliente te traz, sempre tem um sentimento mais profundo, uma emoção mais profunda. Tem um tipo de energia. Emoções, em inglês, emotion, energia em movimento, energy motion, tá? Então, é energia em movimento, tudo bem? Então, quando a gente se conecta, por exemplo, com o cliente, ele traz uma questão, e aí ele começa a se emocionar com a questão que ele traz, normalmente é o momento que você quer acolher o seu cliente, em vez de acolher e falar assim, chora aqui, tá tudo bem, vai ficar bem, não se preocupa, né?
Não é isso que a gente fala com um amigo? Não, não se preocupa, vai dar certo, vamos lá, a gente vai fazer acontecer e tal. Nossa, isso é a pior coisa que você pode fazer. Pior. O que você tem que fazer? Pega o seu cliente e fala assim, ó, você tá sentindo isso? Tudo bem, tá? Respira fundo e sente. Tá doendo? Sente essa dor. Tá triste? Tudo bem, sente a tristeza. Aqui é espaço para isso. Você tá aqui para isso. Para sentir essa dor, para sentir essa raiva, essa tristeza, deixa vir. Respira fundo e sente isso. E como terapeuta, sabe o que eu faço? Eu respiro e deixo a pessoa ali. Ela pode chorar um monte, ela pode ficar 5 minutos chorando, eu deixo ela chorar 5 minutos. Eu só convido ela sempre a respirar, tá? Para não ir muito pro drama, né? Respira, que a respiração sempre vai trazer pro centro, né? Então você tá triste agora, por exemplo, sente a tristeza. Senta no cantinho ali, no seu cantinho, faz posição fetal e sente a tristeza. 10 minutinhos, sente a tristeza, chora. Chora, deixa vir de dentro de você assim, ó. Coloca pra fora, tá? E aí, naturalmente, conforme a pessoa vai sentindo essa emoção, né? A gente vai dando espaço, essa emoção vai se expressando, a gente vai acolhendo isso sem julgar, sem analisar e sem negar, tá? Por trás disso vai surgir alguma coisa, tá? Vai vir uma memória, vai vir uma lembrança, vai vir uma fala, vai vir uma situação, alguma coisa vai vir dessa emoção. Porque ela como se estivesse cheia, né, entupido, aí você coloca aquilo para fora e começa a vir realmente o que tem por trás. E quando a gente vê o que tem por trás, se conecta com isso, a gente está chegando na raiz da questão. Não necessariamente é a raiz, mas a gente abrir o caminho para que a raiz possa aparecer, tá? E a gente só consegue resolver algo realmente quando a gente tira a raiz de tudo isso, tá? Então a gente tem que chegar na raiz e resolver, tá? Fica muito mais fácil, não tem esse peso emocional quando não tem essa questão toda, tá? E lembrando, emoção também é energia, tá? Então esse também é um aspecto energético do ser, porque o nosso corpo, ele é um corpo formado por pensamentos, ele é um corpo formado por sentimentos, emoções, ele é um corpo formado por energia, tá? Pela parte física também. Então, por exemplo, muitas coisas que você faz são bloqueios de energia. Muitas coisas que você deixa de fazer são bloqueios de energia, tá? Então, quando você movimenta uma emoção, você está movimentando energia. Quando você faz um exercício físico, você movimenta energia. Quando você muda uma programação mental, você movimenta energia. Quando você aprende algo novo, você está movimentando energia, tá? Tudo que a gente faz no nosso corpo, que mexe nele, seja emocional, mental, físico, está mexendo também no corpo energético, tá? Por exemplo, tem algumas pessoas, só um exemplo simples, tem algumas pessoas que fazem relação sexual e depois da relação sexual experimentam uma alegria muito grande, uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, um choro muito grande, um desespero muito grande, que não é da relação. Por quê? Porque movimentou muita energia. Tem gente que vai correr, por exemplo, fazer exercício físico, e aí vem aquela raiva, né? Aquela coisa assim, voraz. Por quê? Tá movimentando energia, tá? Só que movimentar energia assim no exercício ele é bom, mas você também precisa movimentar ele num espaço seguro para você olhar mais profundo, porque senão vira uma fuga. Você faz lá, faz a sua ginástica, mas você não olha para a questão. Porque você está com raiva de alguma coisa que está gerando raiva. Você está com tristeza de alguma coisa que está gerando tristeza. Você precisa olhar para isso. Você e o seu cliente, tá? E aí, quando ele chega para você e você ajuda ele nesse sentido, o alívio é muito grande. É aquele sentimento de entrar pesado, 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 assim, sabe? Tipo, e sair leve. Realmente leve. Eu lembro quando... Primeira vez que eu chorei a morte do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E eu não chorei, eu fiquei ali, de boa. Quando eu fiquei sabendo, eu não lembro disso, tá? Mas minha mãe conta. Quando eu vi a notícia, eu falei, tá bom. E, tipo, voltei pra casa e continuei fazendo o que eu tava fazendo. E ela falou que eu não chorei, ela falou que me levou no psicólogo e tal, eu não sabia disso também. Não lembro, tenho poucas lembranças assim, dessa situação. E eu só fui chorar a morte do meu pai quando eu tinha uns 26 anos, 24, 25, 26 anos, tá? Quando eu fiz um trabalho de cura. E aí eu entrei em contato com os meus maiores traumas, meus maiores medos. E eu achei um medo de ficar sozinho.
E aí, nesse medo de ficar sozinho, normalmente a gente tem medo de ficar sozinho, o que a gente faz? A gente vai encontrar uma fuga, né? Mas eu não encontrei fuga, eu senti aquele medo de ficar sozinho. E eu me senti sozinho, criança, sozinho, desesperado, perdido. Eu lembro que uma cena de quando eu era criança, de que eu me perdi da minha mãe dentro de uma loja grande, que eu comecei a chorar desesperado porque minha mãe não estava ali. E ela chegou e apareceu e eu respirei fundo, né? E eu fui para essa cena dessa criança que chorou, que estava triste, com medo de ficar sozinho. E eu senti esse medo profundamente, senti mesmo, assim. Chorei, 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 senti o medo, aquele desconforto. E uma hora esse medo foi passando, fui ficando tranquilo, e eu falei assim, nossa, realmente eu tô sozinho. Putz, eu tô sozinho, né? Vem uma tristeza, né, de estar sozinho. E aí quando eu senti essa tristeza de se sentir sozinho, eu conectei com essa coisa do meu pai ter me abandonado. Aí eu chorei muito, eu chorei. Eu lembro que eu chorei, assim, de desespero, sabe, de soluçar? Chorei de soluçar. Porque a crença que eu tinha é de que meu pai tinha me abandonado. Meu pai me abandonou e me deixou aqui sozinho. Né? Essa é a ideia que eu tava dentro de mim. E eu chorei de soluçar, chorei, 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 chorei. E quando esse soluçar passou, eu fiquei mas tão leve que parecia que eu tava flutuando. Eu lembro que eu não conseguia nem falar, nem fazer nada, porque eu tava meio que flutuando, assim, de tão leve. Porque chorei uma dor que tava ali 20 anos carregada no meu coração, um pesar muito grande, né, uma tristeza muito grande, coloquei pra fora. E aí veio um grande segredo também. Eu vou falar várias vezes pra vocês, porque eu quero reforçar isso na mente de vocês. Quando eu senti essa dor, passei por essa dor, senti essa tristeza, passei por essa tristeza e aceitei aquela emoção, aquele sentimento de estar sozinho, eu percebi que eu não estava sozinho, que eu estava conectado com o todo, com toda a vida. Estava conectado com a fonte criadora, com todos os seres, com toda a existência, com a natureza. Eu sempre estava conectado com a natureza. Então, dentro disso, eu realizei que eu não estava sozinho de verdade, né? Eu estava conectado com todo, com toda a vida. Então, os momentos que eu estava sozinho, não é porque eu estava desconectado, sozinho, é só porque eu estava só na minha presença, mas toda a vida estava lá, me nutrindo, me apoiando. E sempre que eu precisar, a vida vai estar. Então, eu realizei isso naquele momento. Eu percebi que eu sempre estou conectado com a vida, com a existência. E que está tudo bem, né? Eu posso receber de toda a existência, de todos os seres. E aí, quando eu realizei isso, eu pensei, nossa, eu quero ajudar outras pessoas que também se sentem assim, que também se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, a saberem que elas estão conectadas com toda a existência, com a fonte criadora, com todos os seres. E aí eu senti isso como um propósito, um senso de propósito, um senso de missão, ajudar as pessoas a resolver as seus sentimentos de estar sozinha. E eu saí daquele trabalho, eu saí daquela noite muito, tipo, com essa missão, propósito, sabe? Uma coisa clara dentro de mim, assim, vou ajudar as pessoas a saberem que elas estão conectadas com o todo. E olha como a vida é interessante. Naquele momento, eu achei que isso fosse, tipo, cuidar de crianças em orfanato, né? Na minha mente, eu pensei, quem se sente abandonado sozinho são crianças que foram abandonadas. Porque eu não era terapeuta, eu nunca tinha feito um curso para ser terapeuta, e não sabia o que era isso. Para mim, uma criança que se sente abandonada é uma criança que foi abandonada. É uma criança que o pai foi embora, a mãe foi embora, ela tá ali órfã, sozinha com alguém cuidando. Então eu falei, nossa, vou criar uma escola, um orfanato, para ajudar essas crianças e tal, e fiz uma história na minha cabeça. E naturalmente, tá? Passou alguns dias, eu fiz um curso onde eu aprendi uma técnica para mim poder me curar e curar outras pessoas. E quando eu aprendi esse curso, eu comecei a trabalhar como terapeuta e atuar como terapeuta. Eu nem me dei conta. Eu só comecei a fazer o que a vida estava ali, porque eu estava vivendo a vida, né? Fazendo o que eu sentia, o que me fazia feliz, o que fazia sentido para mim. E eu comecei a viver a vida. E em determinado momento, eu falei, nossa, e aquela história, né, da escola, do orfanato? E eu comecei a trabalhar e falar com pessoas que sabiam, que tinham o mesmo sonho, que tinham o mesmo ideal, o mesmo desejo, e foi construindo essa história. Até que um momento eu parei e pensei, nossa, mas não é o momento da minha vida para fazer isso. Mas eu não estou vivendo meu propósito se eu não fizer isso, né? Foi meu questionamento. Aí eu percebi, naquele momento eu percebi, eu estou fazendo isso. Só que dentro de uma sessão.
né, trabalhando isso nos meus clientes, porque a maior parte dos meus clientes tem a crença de que foram abandonadas, tem o sentimento de estarem sozinhas, forem rejeitadas. Elas têm essa crença do abandono muito forte dentro delas, muito forte. E o principal, 60, 80% do meu trabalho é trabalhar essas questões. E aí eu percebi que meus alunos também tinham isso. E aí quando eu estava ensinando os meus alunos a fazerem isso com outras pessoas, isso crescia. Porque em vez de fazer em 10, né, eu estava fazendo em 100 por tabela, né? Porque eu faço em 10, que vão fazer em 10, que vai virar 100. Então, de aí, sei lá, 800 alunos que eu tenho formados, quantos que não atenderam outras pessoas? Que são terapeutas há 4, 5 anos? Que, inclusive, dão cursos para formar outros terapeutas? Então, eu deixei de só plantar uma sementinha e comecei a plantar floresta. E aí eu percebi que, pô, eu acho que o meu propósito era ajudar as pessoas que estavam em orfanatos, se sentiam abandonadas. Mas isso, na verdade, está em todos nós. Você que está aí me vendo, o seu cliente, todo mundo sente isso. E se eu quero ajudar realmente as pessoas dentro do meu propósito, eu tenho que chegar na raiz da questão. E as primeiras, gente, a gente vai falar mais disso. Vai ter uma live só para falar quais são as principais feridas emocionais. A gente vai pegar uma live só para a gente falar sobre as maiores dores que as pessoas têm, tá? A gente vai ter uma live, a gente vai ter várias lives, a gente vai fazer uma sequência de 10 lives aqui, essas 2 semanas, essa semana e a próxima, tá? Então eu vou trazer muitos temas diferentes para vocês aqui, tá? Então a gente vai poder falar sobre tudo isso com mais profundidade, com mais tempo, eu tô só pincelando um pouquinho para vocês algumas coisas, tá? Só mostrando que é possível, tá? E eu comecei a fazer isso, comecei a viver isso. E faço isso em todo mundo, todas as pessoas. Se você aparecer 9 da manhã, a gente vai trabalhar, provavelmente vai para uma questão dessa, igual a Adriana hoje. E ela estava triste, era uma criança perdida, se sentindo sozinha. Eu ajudei ela na sessão, fez ali o que precisava ser feito, né? Ela fez a parte dela, fez a minha. Ela que se ajuda de verdade, né? Eu como terapeuta, como curador, eu só crio o campo para a pessoa poder se autoconhecer, se autotrabalhar, se autocurar, né? A responsabilidade do processo é toda dela, não foi eu que fiz de verdade, né? A pessoa. Ela que faz, ela que passou, ela que aprendeu, ela que transformou. Eu sou o guia, eu sou o mentor, eu sou o terapeuta, aquele que cuida. O que é ser terapeuta? É aquele que cuida, tá? Então foi aquele que cuidou dela naquele momento, para que ela pudesse ter o campo seguro, para ela pudesse acessar isso e trabalhar isso, tá? Por quê? Porque é parte da essência dela. Ela é tudo isso. Ela só tem uma coisa ali que está encobrindo essa essência, essa verdade. E a gente vai lá e ajuda, né, quebrar essa casquinha de ovo para a luz poder brilhar. Tá? Então, isso que a gente faz como terapeuta. Isso todos nós podemos fazer, tá? A única diferença, talvez, de mim para outras pessoas é que eu aprendi um passo a passo, uma técnica. Eu tenho uma formação, eu pratiquei bastante, me trabalho exclusivamente com isso faz 5, 6 anos, tá? Então, eu pratiquei bastante, muitos alunos, muitos clientes, ensinando, aprendendo, compartilhando, gravando vídeo, dando aula, atendendo, recebendo feedbacks, dando feedbacks, né? Então isso me trabalhou, me preparou dentro de qualquer profissão, né? Mas todo mundo pode, só precisa começar, dar o seu primeiro passo, tá bom? Tudo bem? Então é possível para todo mundo. Isso vai desenvolver segurança no seu trabalho, isso vai desenvolver confiança em você mesmo, isso vai desenvolver a capacidade de você chegar para frente do outro e demonstrar, porque uma coisa é você ter confiança e ter segurança, e outra é você mostrar que você tem confiança e segurança. Imagina eu como terapeuta, uma pessoa vai receber meu atendimento e eu tô lá inseguro, né? Ela tem que se sentir segura para estar num trabalho profundo comigo, tá? Eu preciso criar esse campo para ela. E até lá você precisa praticar. Como que você pratica? Começando. Primeiro você faz um curso, faz uma formação, aprende uma técnica, aprende um método. Aprende o passo a passo, aprende as ferramentas. Aí você pratica. Pratica com amigos, pratica com pessoas que não vão pagar um valor, R$ 300 por uma sessão. Pessoas que vão dar R$ 30, vão fazer uma troca por um bolo, que vai fazer uma troca por uma massagem. E você vai praticar, e nessa prática você vai pegar confiança. E dessa confiança, você vai se sentindo mais segura, vai demonstrando isso para seu cliente vai se sentindo, vai compartilhando para outras pessoas, aí você vai crescendo. Tudo é um passo a passo, tá? Tudo tem um começo, um meio, não vou dizer que tem um fim, mas tudo tem um começo e tem um meio. Aí a gente precisa começar a trilhar essa jornada,
tá bom? Quer começar? Amanhã eu vou falar justamente sobre isso. Amanhã a nossa live das 9h09 da noite, tá? É justamente como ajudar as pessoas se eu ainda não tenho clientes, se eu ainda não sou terapeuta, tá? Então amanhã eu vou falar para você que ainda não é terapeuta, ainda não tem clientes, como que você pode começar. Eu estou finalizando essa live com esse tema, mas amanhã eu vou aprofundar um pouco mais disso, tá? E 9h09 da manhã, amanhã eu vou estar fazendo sessão ao vivo aqui. Se você quiser saber mais, quiser participar, tá por dentro de todas as lives, tudo que foi acontecer durante a jornada do novo terapeuta e o aquecimento para a jornada, aqui no Instagram, no YouTube, ou onde você estiver vendo esse vídeo, tem um link para se inscrever, tá? Clica lá, coloque seu nome, seu e-mail, se inscreva, que aí você vai participar na lista, nos grupos, tá? Vai ter uma comunidade do Facebook só para a gente conversar sobre, só para a gente compartilhar, tirar dúvidas, compartilhar aprendizados. A gente vai ter conteúdos extras, tá? Dentro do grupo de WhatsApp também, dentro do e-mail. Tudo bem? Então se inscreva, participe e compartilhe com outras pessoas que você sentir que faz sentido para elas. Seus colegas de terapeutas, pessoas que fizeram curso com você, amigos, que vai ser um conteúdo muito rico, tá bom? Então, qualquer coisa, deixe um comentário aqui nessa live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, tá? Se você tem alguma dúvida, manda lá, que eu vou buscar responder e conversar um pouco com vocês ali nos stories, no Instagram também. Se não, manda um direct para mim, tá? Que a gente conversa por direct. Então, um grande abraço, uma linda noite para vocês, uma bela semana que se inicia, e a gente se vê amanhã às 9h09 da manhã.